Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um levantamento feito com exclusividade para o Jornal da Record mostra que mais da metade dos taxistas registrados na cidade de São Paulo já foi assaltada enquanto trabalhava. Alguns, inclusive, instalam câmeras para tentar inibir a ação de criminosos. E os dados mostram que a região central é onde os motoristas são mais roubados. De repente, a pancada no vidro. Depois do susto, o roubo. O Adriano é motorista há 5 anos. Já foi assaltado 4 vezes durante o trabalho. Na última, o vidro do lado do passageiro foi quebrado. Essa última vez que ocorreu agora, eu pensei em mudar de profissão, sim, porque eu não aguento mais. Uma pesquisa da Federação dos Taxistas, encomendada pelo Jornal da Record, ouviu quase 18.400 profissionais que trabalham na capital. O levantamento mostra o nível de exposição à violência. 56% responderam que já foram assaltados durante as corridas. De cada 10 casos, 4 ocorreram na região central. 65% tiveram celular, dinheiro e cartões levados. E 29% foram roubados mais de uma vez. Você tem não só o custo do material, mas também tem 2 dias praticamente, ou 3 dias para você parar o veículo e fazer o reparo, né? Ainda na pesquisa, 58% dos taxistas consultados disseram que foram vítimas de assalto à noite. E mais de 75% revelaram que não se sentem seguros dentro do carro. Outro dado do levantamento mostra que, em grande parte dos casos de roubos, os criminosos se passaram por passageiros. Foi o que aconteceu com o Luiz, taxista há 29 anos. Ao final de uma corrida solicitada por aplicativo, ele descobriu que estava com criminosos a bordo. Na hora que eu fui colocar o dedo no celular para encerrar a corrida, eu senti uma pistola na minha costela. E aí a outra pessoa que estava atrás me agarrou pelo pescoço, me levaram tudo que eu tinha. E o outro falava, mata ele não quer entregar a carteira, mata ele. A categoria pede a liberação dos táxis com películas escuras nos corredores exclusivos. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte, o uso desse material dificulta a fiscalização, porque os táxis só podem trafegar nos corredores se estiverem com passageiros. Você protege quem está dentro do interior do carro, evitando o estilhaço de vidros, né? E aquele susto que de imediato da ação, né? do humilhante, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que atua de forma permanente para proteger todos os cidadãos, incluindo taxistas, e que o Estado registrou uma queda de mais de 11% nos roubos no primeiro bimestre deste ano. Donald Trump amplia para 125% a taxação sobre produtos chineses e reduz tarifa para outros países por 90 dias. Depois do recuo americano, Bolsa Brasileira volta a subir e dólar cai para R$ 5,84. Governo envia 46 alertas por hora a celulares bloqueados por roubo ou furto. E São Paulo lidera as notificações. Polícia investiga homem que usava aplicativo de mensagens para vender armas e munição. E você vai conhecer os técnicos que estão há mais tempo no comando das equipes da elite do futebol brasileiro. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A polícia descobriu um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas que eram vendidas a adegas na capital e no interior de São Paulo. E olha o risco para a saúde, Sérgio. Os criminosos misturavam até etanol nas garrafas. Os consumidores não tinham ideia do risco que corriam ao comprar essas bebidas. A operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no interior. Num dos imóveis foram encontrados 160 garrafas, selos, tampas e substâncias líquidas, tudo usado na adulteração de uísque e vodka. Os criminosos tinham uma prensa para falsificar os rótulos e enganar os consumidores.
Segundo a investigação, as bebidas adulteradas eram vendidas a adegas na Zona Leste e nas cidades de Monte Alto e Santa Bárbara do Oeste, com o conhecimento dos donos dos estabelecimentos. A pessoa que compra, ela sabe que o que ela está comprando é clandestino, ela compra e paga mais barato e vende pelo preço cheio. O objetivo dessas quadrilhas é o lucro extremo. A polícia prendeu Genivaldo Pereira da Silva, de 43 anos, pela terceira vez por crimes contra a saúde pública. Mas ele foi solto na audiência de custódia. A investigação começou em janeiro após a prisão de um homem suspeito de fazer parte do grupo. Na ocasião, a polícia apreendeu quase 3.000 garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas. A partir daí, os investigadores chegaram aos demais integrantes da quadrilha. Segundo a polícia, o grupo compra lotes de garrafas vazias e prepara uma mistura que pode incluir álcool, corante, etanol e metanol, substâncias que podem levar à morte. É um prejuízo para todo mundo, é um prejuízo para as marcas, para as distribuidoras, é um prejuízo para o sistema de saúde que tem que abraçar essas pessoas que acabam doentes e prejudicadas por isso. É um prejuízo para todo mundo incalculável. No Rio de Janeiro, um aterro sanitário ilegal estaria sendo usado por traficantes para expandir territórios e lucrar com a cobrança de taxas de empresas de descarte de lixo. A movimentação de caminhões no conjunto de comunidades do Caju, na zona norte do Rio, passou a ser monitorada por técnicos do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, há 6 meses. A polícia cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em endereços de empresas suspeitas de descartar ilegalmente resíduos no local. De acordo com a investigação, os criminosos passaram a cobrar uma taxa para o descarte numa área de mangue ao lado da comunidade. O aterro ilegal contaminou o lençol freático e retirou a vegetação que fica às margens da Baía de Guanabara. Um prejuízo ambiental estimado em quase 5 milhões de reais. Nós temos imagens que mostram esses caminhões realizando pagamento, demonstrando que o tráfico de drogas vem capitalizando com esse tipo de crime. Uma das empresas investigadas, a Ciclos Ambiental, presta serviço para a Prefeitura do Rio. A administração municipal afirmou que, se a conduta irregular for comprovada, vai aplicar punições previstas no contrato. A terceirizada disse que opera dentro da lei e que está à disposição das autoridades. A polícia também descobriu que parte do resíduo era usada para aterrar uma área desocupada e que permitiria triplicar o território sob o domínio da facção criminosa. Durante a ação, 3 suspeitos foram presos. Um deles estava com um fuzil. Foram identificados os corpos dos 11 mortos no acidente com um ônibus perto de Araguari, no Triângulo Mineiro. 36 pessoas ficaram feridas. 3 estão internadas em estado grave. O ônibus partiu de Anápolis e tinha como destino São Paulo. O motorista perdeu o controle da direção em um trecho da estrada e tombou. Ele prestou depoimento e foi liberado. E na Bahia, 23 pessoas foram presas numa operação contra o crime organizado. Os suspeitos vendiam rifas ilegais pela internet para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Os mandados de prisão começaram a ser cumpridos ainda de madrugada. Os influenciadores presos são suspeitos de divulgar rifas de bens de alto valor, como carros de luxo e até imóveis. Mas, segundo a polícia, os resultados eram manipulados. Utilizava a rifa para fluxo de capital. Por isso que o tráfico de drogas penetrou nessa parceria, digamos assim, com as pessoas que atuam nas rifas promovidas através das redes sociais. Entre os detidos está o casal José Roberto Santos e Gabriela Silva. A mulher chegou de ambulância na delegacia após passar mal. Os dois já tinham sido presos em setembro do ano passado. Outro influenciador baiano, Ramon Dias, que estava em liberdade condicional e usava tornozeleira eletrônica, foi preso em São Paulo. Um policial militar da Bahia, suspeito de trabalhar como segurança do influenciador, também foi detido. Uma arma sem registro foi encontrada com ele. Ao todo, 24 pessoas foram presas, entre elas 6 policiais militares da Ativa.
Segundo as investigações, eles tinham participação direta no esquema da organização criminosa. A justiça autorizou o bloqueio de cerca de 680 milhões de reais movimentados pela quadrilha. Durante a operação, foram apreendidos 27 veículos de luxo, dinheiro, relógios, celulares e computadores. A defesa dos suspeitos não se manifestou. Ainda pode chover forte nos próximos dias no centro-oeste do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa chuvarada ainda pode alcançar outras regiões? Vai atingir parte do sudeste, ainda o centro-oeste até o fim da semana. Cris, não com a mesma intensidade, mas ainda em forma de pancadas. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. A combinação de calor e umidade presentes na atmosfera continua estimulando a formação de nuvens de chuva em boa parte do país. Em Brasília e em Palmas, pode chover ainda de manhã e ao longo do dia as pancadas ganham força e a companhia de raios, máximas de 28 e de 29 graus. Na capital paulista, atenção para o risco de chuva forte à tarde, faz até 26. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Nas imagens de satélite, as manchas coloridas indicam onde chove neste momento. Amanhã, a circulação de ventos próximo à costa do Sudeste vai aumentar a intensidade da chuva entre o Rio de Janeiro, a região da Zona da Mata Mineira e o sul do Espírito Santo. Tarde de quinta-feira, com 26 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte e em Campo Grande, faz até 28 e até 32 em Teresina e em Porto Velho. Tempo Delivery. O Luiz é do município de Paraíso do Tocantins. Boa noite, Luiz. Nesta quinta, o sol aparece e à tarde tem risco de chuva forte. Muito cuidado por aí. Máxima de 30 graus. Entre sexta e sábado, esquenta até os 28 e as pancadas vêm a qualquer hora. A Verônica é de Franca, interior de São Paulo. Olá, Verônica. Quinta de sol entre nuvens. À tarde, tem chance de chuva forte com raios. Máxima de 27 graus. Entre sexta e sábado, sol sem nada de chuva. Os termômetros sobem até os 28. Quer participar também do nosso Tempo Delivery? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lid. Veja a seguir os impactos do anúncio de Donald Trump sobre tarifas de 125% nas exportações da China para os Estados Unidos. E ainda hoje, a operação da polícia que apreendeu um arsenal em uma casa em São Paulo. Preso suspeito de oferecer fuzil em grupo de mensagens. A economia mundial foi impactada hoje por dois anúncios do presidente Donald Trump. O primeiro, de que a China vai ter que pagar tarifas de 125% nas exportações para os Estados Unidos, ou seja, mais um aumento. O segundo anúncio foi um recuo dos Estados Unidos. Trump estabeleceu que pelos próximos 90 dias ficam limitadas a 10% as chamadas tarifas recíprocas para aquelas 75 nações que abriram negociação ou então não anunciaram retaliações aos Estados Unidos. No jardim da Casa Branca, Donald Trump disse hoje que pode fazer acordos justos com todos. Mais cedo, numa rede social, o presidente americano anunciou a suspensão das tarifas. Autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca reduzida durante esse período de 10%, escreveu. Trump também aumentou a tributação de 104% para 125% sobre importados chineses, depois que Pequim anunciou uma nova retaliação. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos para 125%, com efeito imediato. O secretário do Tesouro americano afirmou que a decisão do presidente Trump de suspender as novas tarifas é parte de um plano para encorajar as nações a negociar. Essa foi a estratégia dele o tempo todo, revelou Scott Bessent. Todo esse movimento nos Estados Unidos aconteceu depois que a China
anunciou que vai taxar os produtos americanos em 84%. Na vida de qualquer cidadão americano, o que não faltam são produtos vindos da China. São celulares, computadores e muitas peças usadas em eletrônicos e veículos. A lista ainda inclui roupas, calçados, móveis, utensílios de plástico, produtos químicos de uso farmacêutico e pesticidas. A China também importa diversos produtos americanos, principalmente petróleo e gás, mas também alimentos como grãos e castanhas, além de veículos. Em 2024, os americanos importaram cerca de 438 bilhões de dólares da China. Já a China importou o equivalente a 143 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Nessa conta, a balança comercial americana com a China teve um déficit de 295 bilhões de dólares no ano passado. Donald Trump disse ainda que, apesar da guerra tarifária, a China tem intenção de fazer um acordo com os Estados Unidos. O presidente Xi Jinping é um homem orgulhoso, eu o conheço muito bem, e eles não sabem como fazer isso. Mas eles querem fechar um acordo, afirmou o presidente. Depois da coletiva no Jardim da Casa Branca, o presidente americano assinou novas ordens executivas. Disse que gosta do líder chinês e que estaria disposto a se encontrar com Xi Jinping. Pouco antes de revelar que iria pausar as tarifas recíprocas, Trump afirmou numa rede social que este é um ótimo momento para comprar. Foi um recado direto para os investidores da Bolsa de Valores e um sinal verde para a compra de ações. Isso porque, logo após o anúncio da pausa das tarifas, os principais índices do mercado voltaram a subir, revertendo o movimento de queda que começou na semana passada. Nesta quarta-feira, a Nasdaq fechou em alta expressiva de mais de 12%. A S&P 500 subiu mais de 9%. E o índice Dow Jones terminou o dia com valorização de quase 8%. E é claro que agora o mundo aguarda com expectativa qual vai ser o próximo movimento da China no tabuleiro do comércio internacional. O governo chinês afirmou até mesmo que os cidadãos do país devem ter cautela e avaliar os riscos antes de viajar para os Estados Unidos. E hoje a Coreia do Sul anunciou um pacote bilionário de ajuda à indústria de automóveis, uma das mais afetadas pelas sobretaxas de Donald Trump. A ajuda emergencial do governo sul-coreano é equivalente a quase 12 bilhões de reais. O país acredita que o aumento das taxas dos Estados Unidos sobre automóveis pode provocar a redução das exportações e uma reação em cadeia afetaria a produção e os empregos no país. Nesta quarta-feira, a maioria das bolsas asiáticas fechou em queda. No Japão, o índice Nikkei caiu quase 4% e o KOSPI da Coreia do Sul perdeu 1,77%, enquanto o índice Taiwan Weighted recuou 4,02%. Já o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,68%. Antes do anúncio da redução das tarifas recíprocas por 90 dias, os principais índices europeus voltaram a fechar no vermelho. Quem tem as informações é a correspondente Patrícia Nielsen. A queda generalizada aconteceu depois que o bloco europeu anunciou uma retaliação às tarifas fixadas pelos Estados Unidos. O PAN Stocks, que reúne 600 empresas do continente, registrou queda de 3,50%. Já o principal índice francês caiu 3,34%, enquanto o alemão perdeu 3%. Bom, o Reino Unido também não escapou da turbulência mundial, fechando a quarta-feira com queda de 2,92%. Com o novo anúncio do presidente americano, as tarifas sobre os produtos da União Europeia foram reduzidas de 20% para 10%, mas o setor automobilístico e as exportações de aço e alumínio continuam sujeitos à taxa de 25% aplicada anteriormente. O Reino Unido, que também é atingido por tarifas de 25% sobre automóveis e 10% sobre outros produtos, ainda tenta negociar com os Estados Unidos. A União Europeia ainda não se pronunciou sobre a pausa das tarifas anunciadas hoje.
E ainda nessa edição, voltamos a falar sobre as tarifas americanas. Aqui no Brasil, os dados do Censo Escolar 2024, divulgados hoje pelo Ministério da Educação, mostram que houve redução no número de matrículas para a educação básica e, ao mesmo tempo, avanços no ensino médio. Outra boa notícia é que a proporção de professores por alunos é a maior em 17 anos. 10 anos atrás, o Gabriel vestia o uniforme dessa escola na Grande São Paulo. Agora está aqui como professor. Qualquer país, acredito, qualquer lugar do mundo, o professor é a base. O Gabriel está entre os 2.300.000 professores que trabalham atualmente nas redes pública e privada do país. O número é um recorde, representa um docente para uma média de 20 alunos. Em 2007, eram 28 alunos por professor. A qualidade do ensino tem melhorado em função também do número de alunos por sala de aula. Ao mesmo tempo em que o número de professores cresceu, o censo escolar mostra que houve queda de alunos matriculados na educação básica. A redução em 2024 foi de mais de 215.000 matrículas em relação ao ano anterior. A maior baixa foi nos últimos anos do ensino fundamental, cerca de 177.000 alunos a menos. Já o ensino médio teve crescimento de 1,5% no último ano, com um total de 7.800.000 matrículas. Nos colégios de tempo integral em escolas públicas, o aumento foi ainda maior, quase 12%, com 163.000 novos alunos. E no ensino profissionalizante, foram 229.000 matrículas a mais em 2024. Hoje, 15% da matrícula dos estudantes no ensino médio estão na modalidade educação profissional. O ministro da Educação reforçou a importância das políticas públicas e de programas como o Pé de Meia, que dá bolsas a alunos do ensino médio para evitar a evasão escolar. Quando a gente cria um programa como o Pé de Meia, é baseado no censo escolar, é baseado nos dados que a gente tem, por saber que uma grande maioria de alunos abandonam a escola todo ano do ensino médio brasileiro. E queremos agora levar isso para todas as séries da educação básica brasileira. E você vai ver a seguir, governo federal envia 46 alertas por hora a celulares bloqueados por roubo ou furto. E no esporte, os destaques do Campeonato Brasileiro. E domingo tem futebol aqui na tela da Record. O Fortaleza de Vojvoda enfrenta o Internacional de Roger Machado. Será o confronto de dois técnicos que são ídolos dos clubes. Os crimes digitais são uma preocupação para as autoridades de segurança. Hoje, a polícia fez uma operação em cidades do estado de São Paulo e no Distrito Federal. 5 pessoas foram presas. Elas se passavam por funcionários de bancos para enganar os clientes. Só uma das vítimas chegou a perder R$900 mil. Ainda era madrugada quando os policiais saíram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão em São Vicente e Itanhaém, no litoral paulista e também no Distrito Federal. A mulher do chefe da quadrilha foi presa em São Paulo, um dia depois da prisão do marido em Mairiporã, na região metropolitana. Um carro de luxo, aparelhos celulares, máquinas e cartões foram apreendidos. De acordo com as investigações, os suspeitos fingiam ser funcionários de bancos e ligavam dizendo que o cartão havia sido clonado, que um delegado estava ciente da fraude e já investigava o caso. Obviamente a polícia já sabe disso, a gente já está sabendo aqui e tal e qual. Se quiser falar com o policial, com o delegado, pode falar. Aí a pessoa fala, normalmente, então vou ligar para um delegado X. Depois da ligação, o passo seguinte era enviar um motoboy até a casa da vítima para buscar cartão e celular. Os criminosos usavam os dados para fazer transferências bancárias e compras. O grupo ainda orientava a vítima a não falar sobre o assunto com amigos e familiares, alegando que algum conhecido poderia estar envolvido no golpe. A investigação começou há 5 meses. Segundo o delegado responsável, em alguns casos, os estelionatários induziam as vítimas a fazer transferências bancárias. Fazia a pessoa acreditar que ela deveria transferir o dinheiro dela para uma conta segura
E essa conta segura era a conta dos criminosos. O volume de dinheiro altíssimo que eles conseguiram da vítima, uma no Distrito Federal foi só de uma, R$900 mil. A polícia ainda procura por outros integrantes da quadrilha. Olha, a preocupação de todo mundo hoje é com a segurança do celular, não é, Sérgio? E é preciso atenção redobrada quando se for comprar um celular de terceiros. O Ministério da Justiça começou a enviar alerta às pessoas que compram celulares roubados, furtados ou perdidos. Desde o início da semana, o programa Celular Seguro já notificou mais de 1.100 aparelhos. Rayane tinha acabado de comprar um celular quando foi roubada. Veio 2 rapazes de moto, né? E aí acabou me assaltando armado. Aí eu tive que entregar, não tinha muito o que fazer. Tive que pagar 10 meses de telefone sem usar. A jovem registrou o boletim de ocorrência, mas já perdeu a esperança de recuperar o aparelho. Agora, quem passa pela mesma situação e aderiu ao celular seguro do governo federal tem chances de encontrar o celular. Esta semana, o Ministério da Justiça enviou mais de 1.100 mensagens de texto por aplicativo a aparelhos perdidos, furtados ou roubados que receberam um novo chip. Em média, 46 alertas foram enviados por hora. São Paulo lidera a lista com o maior número de notificações, 18%. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 15%, Bahia, com 11% e Ceará, com 8%. Quem recebe o alerta deve comparecer a uma delegacia para apresentar a nota fiscal e regularizar a situação do aparelho. Se não tiver o comprovante, o celular precisa ser devolvido. Caso a pessoa se recuse, ela poderá ser enquadrada em crimes como receptação e associação criminosa. O Ministério da Justiça também vai solicitar que as operadoras de telefonia e os bancos bloqueiem os serviços. O celular seguro pode ser baixado de graça e permite o cadastro de pessoas de confiança para solicitar o bloqueio, caso o aparelho seja roubado. Lucas instalou hoje o aplicativo e já aprovou a ferramenta. Como tem essa segurança a mais, de forma gratuita, ajuda muito mais a população. Em São Paulo, um homem foi preso com um arsenal escondido dentro de casa, na zona norte da cidade. E veja que ousadia. De acordo com a investigação, o suspeito tentava vender um fuzil em um grupo de mensagens. As pistolas e a munição eram oferecidas num grupo secreto criado num aplicativo de mensagens. Ele utilizava desse instrumento para fazer o comércio, oferecer essas armas para os criminosos praticarem crimes. Alexandre Rodrigues Pereira da Silva foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito. O arsenal foi encontrado na casa dele, em São Paulo, durante um mandado de busca e apreensão. A investigação começou depois que o suspeito anunciou a venda de um fuzil para os integrantes do grupo de mensagens. O celular dele foi apreendido e as conversas serão analisadas. A polícia quer descobrir também a origem do armamento. A defesa do suspeito não quis se manifestar. As armas e a munição apreendidas foram todas produzidas no Brasil. Uma das hipóteses é que tenham sido roubadas. No mês passado, um caminhão carregado de armas foi fechado por um carro na rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior do estado. 2 homens fugiram com o arsenal. Um levantamento obtido pelo Jornal da Record mostrou que em todo o Brasil foram apreendidas mais de 17 mil armas de fogo nos 2 primeiros meses desse ano. São em média 300 por dia. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados com mais ocorrências. A Polícia Federal prendeu 10 pessoas no Pará e no Paraná suspeitas de tráfico de drogas. 2 estão foragidas na Alemanha. De acordo com a polícia, o grupo era responsável pela importação e distribuição de cocaína, crack e maconha. O transporte era feito em fundos falsos de carros de luxo e embarcações, na tentativa de escapar da fiscalização. Do Paraguai, as drogas eram levadas para Cascavel, no Paraná, um ponto estratégico no esquema da organização. De lá, eram distribuídas para outros estados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
Numa outra rota, as drogas trazidas da Bolívia entravam no Pará pelo rio Amazonas. A quadrilha usava fazendas no município de Monte Alegre para fracionar as drogas antes do envio para outras regiões do país. 10 pessoas foram presas e 2 integrantes do grupo estão foragidos na Alemanha. A Justiça Federal autorizou a inclusão deles na lista da Interpol, a Polícia Internacional. Além do tráfico, a organização criminosa possui um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, investindo em diversas propriedades para ocultar o lucro ilícito. Olha, aqui em São Paulo, a Justiça manteve a proibição do serviço de moto por aplicativo na capital paulista. A nossa colega Giovana Rizardo tem os detalhes. Oi, Giovana, boa noite. De acordo com a decisão, fica tudo como está, então? Exatamente, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio e a todos. Hoje, os desembargadores anularam a ação, alegando que a Associação dos Motofretistas do Brasil é ilegítima. O processo da associação questionava a validade de um decreto municipal que proibia o serviço na cidade. Por 24 votos a 1, os desembargadores declararam que o pedido é ilegítimo. Durante o julgamento, foi destacada a baixa representatividade da entidade, formada por 4 pessoas, sendo 3 da mesma família. A prefeitura se manifestou e disse que o serviço de moto por aplicativo continua proibido. O prefeito Ricardo Nunes comemorou a decisão. Nós tivemos 403 óbitos de acidente de moto em São Paulo em 2023, subiu 20%, indo para 483 mortes por acidente de moto em 2024. Portanto, a Prefeitura de São Paulo, em respeito e preocupada com acidentes e com óbitos, mantém a proibição e a decisão hoje do Tribunal de Justiça, por 24 votos a 1, é de estar válido o decreto municipal, onde não é permitido essa atividade aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma frota de 1.300.000 motos. Cris, Sérgio. Obrigada, Giovana. E voltamos a falar das tarifas americanas impostas a produtos estrangeiros. Economistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que o Brasil pode se beneficiar da guerra tarifária. A disputa comercial que sacode o mundo não deixou o Brasil de fora. Mas será que o país está preparado para enfrentar esse desafio? Nós podemos conquistar novos mercados. O Brasil já tem essa diversificação da pauta de exportação. É um país que negocia com todos os continentes. As taxas de 10% aplicadas ao Brasil estão entre as menores anunciadas pelo governo americano. Já o aço, o alumínio e os automóveis terão alíquotas maiores, 25%. Mas a guerra tarifária pode até ser favorável ao Brasil. Como o agro dos Estados Unidos ficará menos competitivo porque os custos aumentaram para eles, isso significa que o nosso agro ficou mais competitivo. Produtos como o milho, como a soja, como a carne podem penetrar melhor. Segundo especialistas, a guerra de tarifas pode ser interpretada como o começo de uma nova era no comércio internacional. As regras da Organização Mundial do Comércio podem perder força e dar lugar a relações bilaterais entre os países. Sob todos os pontos de vista, essa estratégia nos parece um tiro no pé e que, na verdade, é ruim para todos. De acordo com esta professora da Universidade de São Paulo, seria um mundo parecido com os anos 40 do século passado. O que é também um retrocesso, porque os Estados Unidos enriqueceu, cresceu nas últimas décadas, sobretudo depois da Segunda Guerra, baseado nessa abertura do mercado americano. O que ainda não se sabe é o caminho que as nações vão tomar. E aqui no Brasil, a quarta-feira foi outra vez de forte oscilação do mercado financeiro. Foi mais um dia de alerta constante no mercado de câmbio. Desviou o olhar, voltou para a tela, já mudou a taxa. Mudou significativamente. Esse é o pior momento de grandes oscilações. Isso não faz bem para ninguém. Não há quem leve vantagem com isso, é só prejuízo. A moeda americana começou o dia em alta e chegou a valer quase R$ 6,10.
Depois recuou e a queda foi acelerada com o anúncio de Donald Trump, que reduziu para 10% por 90 dias as tarifas de importação para 75 países. A China ficou fora. O dólar fechou cotado a R$ 5,84. A cada ação e reação na guerra tarifária entre os Estados Unidos e outros países, principalmente a China, analistas de mercado tentam avaliar as consequências e prever o que vem pela frente. Mas com a escalada da tensão entre as duas maiores potências, o cenário econômico é de incertezas, até para os especialistas. A gente está vivendo um momento de imprevisibilidade, porque o estilo do novo governo dos Estados Unidos é um estilo que não dá para ser antecipado. As respostas de vários atores também não são claras. O índice da Bolsa de São Paulo, que passou boa parte do dia em queda, reagiu e terminou com forte alta de 3,12%. Instabilidade que exige cautela na hora de investir. A Bolsa é um mercado muito instável, muito sujeito às informações do dia, e a gente hoje vive um mundo com poucas informações. Ninguém tem segurança do que vai acontecer nos próximos meses. Portanto, é um mercado muito volátil, e mercados voláteis você pode comprar caro e vender barato, então você pode perder dinheiro. O melhor agora é ficar calmo, aplicar em renda fixa, a gente tem juros elevados no Brasil, portanto o melhor é ter um pouco de prudência. Em visita a Honduras, o presidente Lula afirmou que tarifas comerciais arbitrárias desestabilizam a economia mundial e levam ao aumento de preços. Lula também afirmou que espera que os Estados Unidos e a China entrem em um acordo. Lula discursou em Honduras para os representantes dos 33 países que fazem parte da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O presidente afirmou que as guerras comerciais não têm vencedores e defendeu que os países que integram a CELAC se unam. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. No discurso, Lula também fez referências às novas políticas migratórias e ao tarifaço e destacou a importância da integração econômica e comercial entre os países para reduzir os impactos de decisões unilaterais. Nossa inserção internacional não deve se orientar apenas por interesses defensivos. Quanto mais forte e unidas estiverem nossas economias, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais. Ainda no evento, Lula aproveitou para lançar a proposta de uma candidatura única da região e de uma mulher para a Secretaria-Geral das Nações Unidas. Hoje o cargo é ocupado pelo português Antônio Guterres, que deixa o cargo no ano que vem. A CELAC pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU, elegendo a primeira mulher secretária-geral da organização. Na saída do evento, o presidente Lula criticou diretamente a instabilidade provocada pelas medidas anunciadas por Donald Trump. Cada dia ele anuncia uma medida, cada dia ele fala uma coisa, ou seja, nós não sabemos qual será o efeito devastador disso na economia. Me parece que está ficando cada vez mais visível de que é uma briga pessoal com a China. Aqui em Brasília, o Conselho de Ética da Câmara aprovou a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, por agressão. A cassação tem de ser aprovada pelo plenário da Câmara. O dia foi tumultuado na comissão. O presidente da comissão chegou a pedir que a Polícia Legislativa deixasse só os deputados no plenário, mas depois permitiu a permanência dos apoiadores de Glauber Braga no Conselho de Ética. O relatório do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, defendeu a cassação do mandato do parlamentar do PSOL por quebra de decoro. E essa balbúrdia que transformou-se essa comissão, eu mantenho meu relatório e é essa a posição do relator. Glauber Braga se disse perseguido e anunciou que vai fazer greve de fome. Eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou
até o fechamento desse processo, me alimentar. O deputado é acusado de agressão e de ter expulsado da Câmara, aos chutes, em abril do ano passado, um integrante do Movimento Brasil Livre. O Conselho de Ética aprovou o pedido de cassação por 13 votos a 5. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Galber Braga, do Partido Pessoal, no Rio de Janeiro. O deputado vai recorrer à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e é pouco provável que a comissão considere o processo inconstitucional. O pedido de cassação do mandato também precisa ser analisado pelo plenário e só será confirmado se tiver o apoio de 257 deputados. O atacante Pedro do Flamengo voltou a ser relacionado depois de quase 7 meses afastado por causa de uma grave lesão no joelho. O camisa 9 vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida contra o Central Córdoba da Argentina pela Libertadores. Já Neymar não treinou no gramado nesta quarta-feira. O camisa 10 santista fez apenas exercícios na academia. A expectativa é que Neymar volte a jogar domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Enio, do Juventude, se manifestou pela primeira vez depois de ter o nome envolvido em uma suspeita de esquema de apostas esportivas. Ele negou ter tomado um cartão amarelo de propósito para beneficiar os apostadores. O jogador foi reintegrado ao elenco e pode enfrentar o Ceará no sábado. Para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está aí na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu clube e tudo sobre o Brasileirão. A Record News renovou por mais 3 anos os direitos de transmissão do Campeonato Paulista Feminino e da Copinha Feminina e vai transmitir de graça as 2 competições na TV aberta. O contrato entre a emissora e a Federação Paulista de Futebol foi assinado hoje em São Paulo. Ter a parceria com a federação, onde tem o futebol feminino hoje mais importante, mais valioso, mais relevante do cenário nacional, que é São Paulo, para a gente é excelente. E de poder levar o público da Record News, uma TV aberta, gratuitamente, esse esporte que vem crescendo a cada dia mais. A Record News vai exibir um jogo por rodada até a final do Paulistão Feminino. Na primeira fase do torneio, 8 equipes se enfrentam em 14 rodadas de pontos corridos em turno e retorno. Os 4 melhores times avançam para a semifinal, que terá partidas de ida e volta para definir os finalistas. A competição estreia em 7 de maio e vai até 14 de dezembro. Além do Palmeiras, atual campeão, estarão na disputa Corinthians, Santos, São Paulo, Ferroviária, Taubaté, Realidade Jovem e Red Bull Bragantino. Não foi uma escolha aleatória, teve critérios para escolher os 8 clubes. E o que ganha? Ganha competitividade, ganha exposição, jogos mais atrativos e uma exposição muito maior do que a gente teve nos outros anos. O Comitê Olímpico Internacional anunciou hoje que vai aumentar o número de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpicos em Los Angeles em 2028. A partir das próximas Olimpíadas, serão 16 equipes femininas na disputa. Já as seleções masculinas vão diminuir de 16 para 12. Pela primeira vez na história, as vagas olímpicas destinadas às mulheres serão maiores do que para os homens. O Comitê Olímpico Internacional também revelou a criação de uma competição mista da ginástica artística. E confirmou a inclusão de 6 novas modalidades nos Jogos de Los Angeles: cricket, flag football, beisebol, softball, lacrosse e squash. A longevidade dos técnicos é um fator importante para o sucesso das equipes. Só tem um detalhe, Paloma: se o time não vai bem, o primeiro a cair é justamente o técnico. Uma hora começa a dança das cadeiras, né? Fortaleza e Internacional ainda não perderam no Brasileirão e os treinadores estão entre os trabalhos mais duradouros do país. Domingo, eles se enfrentam e você vai ver tudo aqui na Record. Roger Machado virou o ídolo do Internacional com 8 meses de trabalho. O técnico foi campeão gaúcho e está a 15 jogos sem perder. Eu acho que esse é, para mim, a questão o tempo de trabalho, né, que permite que se torne mais sólidas as ideias, né, e aqueles que vão chegando com maior facilidade de assimilar o que já está posto.
A invencibilidade de Roger será colocada à prova por um dos treinadores mais longevos do país. O argentino Juan Pablo Vojvoda já venceu 3 campeonatos cearenses e 2 Copas do Nordeste pelo Fortaleza. Só que agora enfrenta o desgaste de quase 4 anos no cargo. É um clube que sempre dio estabilidade, ¿sí? Bueno, son momentos do clube e este clube vai conseguir novamente a estabilidade. Vojvoda chega perto, mas nem ele, muito menos Roger, superam o técnico do Palmeiras. Abel Ferreira está há quase 4 anos e meio no comando do time. É o treinador que está há mais tempo em um clube brasileiro. E coincidência ou não, também é o mais vitorioso. O Palmeiras tem a cara do Abel. Esse espírito de buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso ADN, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos. Eu acho que os melhores exemplos de bons trabalhos, de bons resultados, foram com técnicos com mais tempo de trabalhar. Vencer o Campeonato Brasileiro pode garantir a Roger Machado e a Vojvoda uma vida mais longa nos clubes. Fortaleza e Internacional se enfrentam domingo, com transmissão da Record, do R7 e do Play Plus a partir das 7h30 da noite. O Vojvoda contra o Roger. 2 técnicos, um com bastante tempo de trabalho e um com menos tempo, mas muita eficiência. Os dois é um belo jogo para você assistir. Jogaço. Reforçando então, Fortaleza e Internacional vão jogar no domingo a partir das 7h30 da noite. E você vai ver na Record, no R7 e no Play Plus. Cris, Sérgio. Valeu, Paloma. Nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje completa no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. Logo depois de Reis, tem o 3º episódio da série Neemias. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.